TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, a doutrina espírita vai chegar ao seu lar moderadamente, de acordo com a própria orientação dos espíritos, levando apenas o conhecimento. Por quê? Nós sempre dizemos que a doutrina espírita nada mais é que os ensinamentos do Senhor Jesus, quando esteve entre nós, mas que com o passar do tempo muita coisa se modificou por alteração humana, pelo menos é a nossa interpretação. A doutrina espírita, então, nos coloca numa situação bem diferente. Ela simplesmente ensina exatamente o que Jesus ensinou. Quando preguei isso uma vez, uma pessoa disse para mim assim, mas como? O senhor está falando uma coisa, Jesus nunca afirmou, por exemplo, a reencarnação. Como não? Ele disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso está assim, com esse nome. E se tereis da crédito, esse é o Elias que havia de vir, e veio. Nós dissemos isso para insistir, apenas para mostrar que a doutrina espírita não quer se impor, porque tanto faz. A pergunta 982 do Livro dos Espíritos, tantas vezes nós utilizamos essa pergunta para abrir o programa, ela diz simplesmente o seguinte, é necessário ser espírita para estar muito bem após a morte? E a resposta dos espíritos, não. Isso seria um absurdo. Muita gente não teve oportunidade de se esclarecer. Na verdade, o que importa é que a gente seja um homem de bem, que ame a Deus, ao próximo, como a si mesmo, que faça caridade e o perdão. Tantas vezes dissemos isso aqui. Então não tem outra razão senão isso, para demonstrar que a gente prega para todos por igual, que não estamos dividindo, pelo contrário, estamos insistindo nos pontos principais da doutrina espírita, mas que nos interessam bem de perto ao nosso coração. Então, dizemos sempre que o programa Enfoque Espírita leva a paz à casa de todos e a todas as pessoas que, ouvindo, eu peço, reflitam no que estão ouvindo e vão sentir que, efetivamente, essa orientação é apenas para todos os homens e mulheres, não é só para os espíritas, não. Começando então o programa, tudo bem, Vecmília? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como está? Tudo bem, Vecmília, graças a Deus. O tempo passa, mas a gente vai carregando aí a nossa dificuldade de vida, né? Porque o tempo, o placar conta a história da partida, não é assim? Agora eu vou fazer uma brincadeira com o senhor, mas o senhor está com 38 anos, é uma pessoa jovem. Se a gente pudesse regredir, 38 anos seria uma beleza, né? Por sinal, já que começa o programa no ar, quero mandar uma mensagem de carinho para minha esposa, que amanhã também é aniversaria. Ela sempre me persegue e não consegue me pegar na idade, né? Quando ela chega, eu já cheguei bem antes. Mas que ela seja feliz, que Deus a abençoe. Vamos lá. Certo. Então, pessoal, alô. O programa Enfoque Espírita às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo, reprises aos sábados às 15 horas e às terças-feiras às 19 horas. Damos um alô também para a cidade de Três Rios e Paraíba do Sul. Será veiculado este programa no canal 3 da TV Cidade de Três Rios, tá certo? E aceitamos perguntas, reclamações e sugestões, claro. É só vocês mandarem um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só digitar tudo junto o que eu vou lhe dizer. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Então passamos agora para a leitura da nossa página, que é exatamente do livro Palavras da Vida Eterna, tá certo? De Chico Xavier, vindo de Emmanuel. E o título é Compaixão em Família. Aspas. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família,
negou a fé. Paulo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a imite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Compaixão em família, não é isso, seu Gamba? É isso mesmo, compaixão em família, porque nós comentávamos, saindo há pouco, um crime terrível ocorrido aqui no Brasil, né? Isto. Em que participaram direto ou indiretamente, né? Filhas, enfim, o resto da família toda foi morta, e aquilo me impressionou demais, justamente porque nós estamos estudando isso, né? Claro, lógico, está e certo. A gente fica surpreso como podemos chegar a esse ponto, em pleno século XXI, porque isso talvez tenha acontecido no passado, principalmente quando se falava de reis, né? Porque matava para assumir o lugar de poder, trono, etc., o poder. Isso acontecia. Mas, hoje em dia, por causa de dinheiro, vil, metal, as coisas acontecem de uma forma que a gente fica inseguro, né? Quem te dá a maior segurança desde que você nasceu? Papai? O pai e a mãe, né? Claro. Então, os familiares à volta. Como se fala da lei de sociedade, a grande sociedade começa aí, né? Em família. É onde a gente aprende. Mas, enfim, vamos lá. E aí nós vemos aí que cada um está no estágio que lhe é próprio. Que estágio espiritual que lhe é próprio. Porque é curioso, não adianta você apresentar no título de fez isso, fez aquilo outro. O Chico Xavier, ele às vezes tinha expressões maravilhosas, evidentemente, vindo de Emmanuel. E então ele dizia que a gente tem que demonstrar a solidariedade constante entre nós. E num determinado artigo, vindo do Chico, a mesma página vinda do Chico, ele diz que a gente pode levantar catedrais, fazer uma porção de coisas em benefício dos outros, etc., mas para aparecer. Mas para a gente se dedicar mesmo à caridade sincera, tratar os outros iguais, pais, amigos, terceiros, empregados. Isso sim é fazer a gente progredir. Mas, enfim, quem sabe... É a lei de sociedade do bem-querer ao próximo, não é isto? Não é? Perfeito. Então, pessoal, nós estamos exatamente
estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte e vamos estudar o capítulo 7º, tá certo? Que é da lei de sociedade, perfeito? E vamos, que são divididos em outros títulos. O primeiro título que nós vamos estudar hoje é necessidade da vida social. Primeira pergunta, seu Gama. A vida social está em a natureza? O homem é um animal social, isso é, sem dúvida, Sim. inconteste. A gente não consegue evoluir vivendo isolado. Haja vista, por exemplo, esses nossos irmãos que ficam na condição de índios, eles não evoluem. Ou se evolução é muito pouco de um para outro. Por quê? Porque realmente não convive, não convive. Quando haver uma convivência, já está lutando contra uma outra tribo na mesma condição. Certo. Então a vida social é importantíssima, por isso a condição de pai, né, é tão importante para nós, a condição de pai, de mãe. E então, em função disso, os irmãos vêm. Jesus é claro ao dizer, você tem a Bíblia hoje aí? Por um acaso tem. Tem. Então eu quero que você pegue na Bíblia, tenho certeza que você tem isso marcado aí. Veja lá, Mateus capítulo 10, só para a gente entender bem, se basear fundamentalmente na mesma coisa. Eu sei de cabeça, mas peço a você para ler. 10, Mateus Capítulo 10, versículo 33 a 36. Isso. Jesus está pregando e ele diz o seguinte, pode falar. Então, diz assim, no 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso é um absurdo? Não, porque se eu mato alguém, se eu prejudico alguém, se eu faço um mal a alguém, ainda que seja por palavras, então eu volto em uma outra vida recebendo, nem sempre na próxima vida, mas numa vida futura, sem dúvida, a gente vai acontecer o que? Aquele que nós fizemos mal vai viver junto a nós, Perfeito. dentro da nossa família. Por isso que o Instituto da Família é tão importante. O Instituto da Família faz parte da vida social. Porque, primitivamente, o homem vivia, puxava a mulher para dentro da caverna pelos cabelos e não havia vida social. Então, a vida social é muito importante para que a gente aprenda a amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Se você se mantém distante, você não está cumprindo essa obrigação. Então, a vida social, a vida em sociedade faz parte da natureza humana. O homem não progride de outra maneira senão a de estar em sociedade. Se você vive isolado, daqui a pouco você vira um Robinson Crusoe numa ilha, daqui a pouco você não está se vestindo, não está se cuidando, não está fazendo nada. E nem tendo a oportunidade de praticar a caridade, entendeu? Se você não pode praticar a caridade, você não está vivendo a vida social, você não progride, estaciona. Perfeito. E é assim que a pergunta tem que ser encarada. Isso. Então nós podemos dizer que para um homem ser vitorioso em cima de sua moral, ele tem que aprender a viver pacificamente com os outros seres. Com os outros seres. E se lembrar de uma coisa. Gente, Jesus é enfático a dizer, eu li o texto bíblico, Jesus é enfático, tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas se eu fiz mal a alguém, para mesmo que eu seja perdoado, ora eu tenho que resgatar. Perfeito. Né? Porque a gente arrecada com, fiz um mal a alguém. Quais são as três fases? Arrependimento sincero, reparação e expiação. Como é que eu faço a reparação se eu não estou junto dessa pessoa? É complicado. Então tem que ser dentro da vida social. Fora da vida social, nós vamos bater nessa tecla aqui hoje, a gente não evolui. Estacionamos no tempo. Como que julgamos uma reencarnação fora. Então, vamos lembrar de um fato interessante.
Não precisa de nome, não. Na época da Revolução Francesa, então, as princesas e rainhas, vendo que a Bastilha estava sendo atacada, chegaram lá de cima, onde havia o povo todo lá embaixo, passando fome, em condições esparrafadas, e eles vivendo no luxo que gerou a Revolução Francesa. Então, ela chega, não precisa do nome, porque coisa ruim a gente não aponta o nome, mas chega do lado de fora, olha lá para baixo, lá de cima da Bastilha, olha e diz assim: ué, por que eles estão fazendo isso? Aí o cidadão respondeu para ela, uma pessoa qualquer: porque eles não têm pão, excelência. Ela singelamente assim: então por que não come biscoito? Quer dizer, ela nem percebeu que, quando falava de fome, não tinha alimento nenhum, aquilo era uma forma de dizer. Mas já que não tinha pão, comeu uma coisa muito mais cara e muito mais bem tripulada, que é o biscoito. Ele estava completamente fora da realidade. Então, são pessoas que vêm, escolhem esse tipo de vida e outros tantos, e não progridem espiritualmente. Exato. Eu preciso estar inserido no meio social, que começa com a família, depois vem do trabalho, etc. Por isso estamos tratando de uma lei social. Tá? Porque o homem não evolui fora da rede social. Hoje em dia acontece que algumas pessoas têm muito dinheiro, não vou especificar nome, no Brasil e fora daí, cada um pensa na grande fortuna de alguém que tem e vê que ele vive isolado dos outros. Ele tem dinheiro demais, então ele se protege. Tá? Os empregados dele, vai tudo para ele nas mãos e ele não faz nada. Então ele também não evolui, não aprende a ser bom, não aprende a fazer caridade, não aprende a ser compreensivo, tolerante. Aí ele estaciona no tempo. Praticamente, se podemos dizer, joga uma vida fora. Uma oportunidade excelente. Tá? Por isso que a gente tem papaizinho, tem mamãezinha ali do lado para nos ensinar. Ensinar que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Primeiro aí. Perfeitamente. A segunda pergunta. No entanto, existem instituições nas quais o ser humano vive completamente isolado. Assim procedendo, ele está contra a lei da natureza? Olha, isso é verdade, era mais verdade, mas os sacerdotes de algumas religiões criaram, ao longo dos milênios, antes de vir a revelação espírita, a terceira revelação, criaram instituições que hoje não existem mais, tanto quanto eu saiba, pelo menos, antigamente era obrigado a entrar para lá e vestir-se mal, não podia ser atendido por médicos, nem por médicas, viver isolado, rezando permanentemente. Mas mudaram isso e hoje essas pessoas são obrigadas a viver socialmente. Porque a gente chegou-se à conclusão, Deus quer que você ore, sim, a prece é boa, é ótima, maravilhosa para tudo, porém, não para te fazer evoluir se você vive sozinho. Porque aí você não foi testado. Exatamente. Né? Você já imaginou, você pega uma criança, tira ela dali e deixa ela viver, supostamente, no meio de índios, você acha que ela vai evoluir como se evoluiria se tivesse em contato com a sociedade? Claro que não. Claro que não. Então, nós temos que nos conscientizar. Estamos falando da lei de sociedade, porque temos que viver em sociedade. Viver é difícil, não é fácil. E viver em sociedade é mais complicado, mas é o que precisamos passar. Perfeito. Jesus não casou, claro, pela sua própria natureza, né? Jesus não casou, não optou por isso, mas cuidava do papai, cuidava da mamãe, e até na hora da crucificação ele disse: Maria, eis aí o teu filho. Isso. João, eis aí a tua mãe. É a preocupação dele com a mãe. Né? O pai já devia estar falecido há algum tempo. Com certeza. Perfeito. Existem pessoas que, sem sofrer pressão alguma, se isolam, vivendo apenas em orações. Eles conseguem progredir espiritualmente, vivendo isoladamente? É a mesma coisa do isolamento, mas agora acrescentou-se algo, detalhe. Não, ele vai para isso, mas vai viver em orações o dia inteiro. Quem é que diz que Deus quer isso? Né? Oração você faz por você ou por mais alguém. Mas se você vive isolado,
Rezando, por quem você está rezando? Para fazer o quê? O que você está ganhando de bônus hora? Vamos chamar assim, Vermelha? Sim. Né? O que você está ganhando? Nada. Então, meus irmãos, a gente tem que ir ao encontro de outras pessoas, porque é como se nós tivéssemos espinhos em torno de nós, todos nós. Então, quando estamos juntos, a gente se espeta. Um tem a hora que agride o outro e vice-versa. Exato. Às vezes não era a intenção, mas acaba agredindo o fundo, menosprezando alguém. Agora, quando você vive isolado, Isso. dentro de uma instituição religiosa ou não, tá? Dessa ou daquela concepção, no Brasil ou no Oriente, ou do outro lado do mundo, não dá, gente. Então, a gente tem que evoluir dessa maneira. Por isso que existem alguns locais que respeitamos, né? Pessoas que reúnem, então, as mulheres separadamente, e elas não vivem com os homens. Ora, mas temos que evoluir em sociedade, porque isolado e preso numa cela, o homem não evolui. Nossa. Resgata, mas não evolui. Mas não evolui, perfeito. Mas também não retrograda, né? Não, o espírito, depois que atinge um determinado estágio, logo no princípio, já atingiu a condição de espírito, ele não retrograda nunca. O que diz a pergunta 540, se não me engano? 540, vamos lá. Pode ser que eu rapidinho. esteja errado, hein? Está assinalado aí alguma coisa ou não? Ela é grande. 540. Isso. Bom, A vamos lá. pergunta é muito grande. A pergunta é o seguinte: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido Me presta impulso? aqui para pedir para você ler, senão vai ficar muito grande para atrapalhar. Olha só, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado, pode ler a partir do finalzinho aí, 5 estrelinhas. Mais tarde, ou ler a pergunta, ler a resposta Mais também. Não, eu vou lá, achei aqui. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Não basta as orações. A gente tem que falar e viver em sociedade, para você poder fazer o bem. Sim. Como é que você vai fazer o bem se você só tem animais ao seu redor? Mas até com animais você pode ser bom. Mas o bem em essência é contra os seres humanos iguais a você. Exato. Então, onde surge o atrito, as dificuldades, as opiniões diferentes. Então, isso cria problema sério, tá? Perfeito. Mas estamos aqui sabendo que temos que fazer o primeiro intervalo. Voltaremos um instante, mas continuaremos analisando a necessidade de nós viver no meio social. Viver isoladamente, até existem pessoas que vivem. Rezando sempre, existem pessoas que rezam permanentemente. Isso evolui? Não. A evolução é mínima. O importante é viver esfregando-nos, lutando-nos um contra os outros. Voltaremos em um minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita, procurando viver hoje em dia as instruções recebidas pelo senhor Allan Kardec, por milhares de espíritos que disseram para ele nessa orientação de que nós temos que viver no meio social. Perfeito, perfeito. E nesse meio social é que nós nos vamos auxiliando mutuamente, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Você pode ver, por exemplo, Francisco de Assis, ele não foi ao encontro de todos? Exatamente. A essência da vida dele, ele podia viver muito bem, papai estava bem, papai tinha dinheiro, a vida toda, mas que ele quis demonstrar para nós a necessidade de ter a vida social. E até a certo ponto, uma coisa curiosa, não sei se você conhece o princípio da história, pelo menos, né? É muito bonita a igreja que se fez lá na Itália, por causa de São Francisco, etc. Mas o que importa é que, no princípio, então, ele podia ter vivido muito bem. E quando veio a primeira manifestação de Jesus para ele, ele então disse: senhor, a igreja já está pronta, porque ele também não entendeu. É claro. Ele resolveu fazer uma igreja porque estava ouvindo as vozes de Jesus dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele foi para lá, botou a igreja linda. E quando Jesus disse para ele: olha, você não vai me atender? Ele disse: não, senhor, a igreja já está pronta. Ele disse: espera aí, não é essa a igreja, é a igreja no coração dos homens. Vá até eles, faça caridade, ajude, dê comida, alimento, orientação, apoio. Tem que viver no meio deles. Essa é a lei de sociedade. Aí se transformou naquele São Francisco, exemplo para toda a humanidade. Exatamente, em todos os tempos. Perfeitíssimo. Muito embora não tenha casado, pelo menos que a gente saiba, e também, mas ele tinha o amor de irmão para Clara, não é isso? Exatamente. Jesus também não optou pelo casamento. Por quê? Porque, gente, o casamento vai gerar compromisso. Para determinadas pessoas que já têm esse compromisso espiritual, alertado até do alto, como foi São Francisco, e mergulham nisso aí, isso é muito importante. Em relação à Índia, quem liberou os hindus? Foi Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. E ele disse para a esposa: cuida do meu filho, porque eu vou libertar a Índia. Exatamente. Veja bem, isso é a consciência da importância do trabalho social que ele também tinha, praticamente em pleno século XX. Né? Exatamente. Então a gente vê que existem pessoas em outras religiões que captaram isso. Né? Tivemos agora no nosso país uma destruição imensa, até mesmo em São Paulo ontem e tudo mais, mas tem havido terremotos e mais uma opção de problemas assim nos Estados Unidos. É aí que a fraternidade aparece, as pessoas se reúnem para ajudar, aprende-se a amar uns aos outros. Exato. E não ficar apenas conhecendo a responsabilidade sem ir para agir, não, tem que agir direto aonde se faz necessário. Mesmo aquele que nós não conhecemos, nós podemos ajudar com o que nós temos. Claro. Aquele que está longe e necessitado. Exatamente. Então, maravilha. É fundamental ir ao encontro do nosso próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como você pode viver isolado, você tem que amá-lo? Não dá. Há uma barreira, não é isso? A gente, porém, tem que se conscientizar disso. Exato, perfeito. A gente só fala disso porque inconscientemente a gente sabe, mas tem que se conscientizar disso e partir para o trabalho. Perfeito. Outra pergunta. No entanto, existe o conhecido retiro espiritual. Como justificá-lo? O retiro espiritual ele é por poucos dias. Certo. Então, conheci pessoas que fizeram o retiro espiritual e evoluíram muito. Por quê? Porque essas pessoas refletiram, analisaram, ponderaram, meditaram, porque foi que a pessoa vai se conhecer a si próprio. Isto. Como se estivesse desnudando diante de um espelho. O que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos. Claro. Né? Cada um de nós vai se conscientizar do que fez, porque vai ser cobrado para nós. Isso. E então, o retiro pode ser uma coisa muito importante. Se for um retiro em caráter permanente, porque a pessoa vai viver isolada, é péssimo. Mas se for por 3, 4, 5 dias, vamos dizer até 7 dias,
com instrutores para que a pessoa, então, se conheça, não é o seu aspecto exterior, mas a sua conduta espiritual perante o próximo, perante Deus, aí o retiro espiritual é muito bom. E conheci muitas pessoas que se transformaram dentro de um retiro espiritual. Aí é muito válido. Que bom, que bom. E o que dizer da meditação? Ela é útil para o nosso desenvolvimento espiritual? Não estranhe, é muito útil a meditação. Obviamente, a gente faz a meditação já tendo o conhecimento da doutrina espírita. Muita gente faz assim, imagina que você está no meio do mar, tá? E está sentado de uma forma, tem uma ilha pequenina, muito pequenina mesmo, e você está lá sozinho fazendo então a sua meditação. Mas você, na verdade, está no local bom, etc. Se você se reflete para se autoconhecer, mas sendo rigoroso nisso aí, aí é muito bom. Se você reflete sobre o que você tem feito, eu cumpri realmente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou julgando a minha vida fora diante do que eu estou comendo, do que eu estou bebendo? Os meus atos sempre prejudicaram as pessoas ou ainda prejudicam? Se você consegue responder isso, olha, a meditação é uma beleza, você se transforma. Se nós não fazemos, é lamentável. Normalmente até a gente deveria, para ser sincero, fazer isso de vez em quando. Jesus não se retirava para orar? Sim, com certeza. Ficava sozinho, né? Para entrar em contato com o Criador. Porque aquela nossa oração, que é simples repetição de palavra, por maior que seja a boa vontade, não tem quase nenhum valor. Perfeito. Então nós podemos concluir que o homem tem a necessidade de progredir. Tem. E é através do convívio social que ele vai se completando ou aprendendo as... Conviver. Isso. Ele vai aprendendo não é a viver, ele vai aprender Conviver. a conviver. Perfeito. Viver com outros. E aí a paz vem. Exato. Tá? Perfeito. A paz e o crescimento espiritual de cada um de nós. E aí, bom, cada um, nós sabemos que cada um está no seu grau No estado espiritual que lhe é próprio. Nessa lei de sociedade, eu posso influir para que aquela pessoa possa vir subir espiritualmente um pouco? Sim, através da dúvida. convivência? É através da convivência, é o único caminho. Porque se você conhece a Bíblia toda de cor, se você conhece todos os ensinamentos, mas fica para você e não passou para adiante, e principalmente você não viveu aquilo, aí você estacionou no tempo. A sua reencarnação, você não recuou, porque o espírito, depois de atingir um determinado estágio, ele não recua, mas acumula dívida. Você teve uma oportunidade de estudar, mas não quis ir à escola. Você vai resgatar depois. Vai resgatar. Com certeza. Então, como se vê em Lucas capítulo 10, versículo 12, Jesus passou a noite em oração a Deus, preparando-se para informar a eleição dos 12 discípulos. Qual a melhor, a oração individual ou a oração coletiva? Obviamente que a oração coletiva, já por si, já deveria ser melhor. Porém, se ela for bem conduzida, se todos aqueles que estiverem orando estiverem em silêncio alguns minutos antes, para refletir, para ponderar, para analisar o procedimento de cada um, então a oração coletiva tende a ser sempre melhor. Mas existem situações excepcionais em que uma pessoa preenche tudo isso, como Jesus fez, como São Francisco fazia, já citamos o exemplo, e então, em função disso, há uma evolução muito grande. Mas esse espírito, já estou excluindo Jesus pela sua altíssima situação, porém, me referindo a essa entidade maravilhosa, que no caso foi São Francisco. Ele pensava que estava bem, né? Enquanto ele não fazia nada, até que foi convidado a fazer. Depois ele se dedicou ao próximo. E mesmo assim, quando ele partiu e voltou, já tinham mudado um pouco a forma como ele tinha deixado. O problema deles
ele teve que retificar. Aí Exato. tem outra coisa que não interessa para nós aqui Exato. no momento. Então, a evolução é muito importante quando a gente vai um ponto do próximo ou traz o próximo para viver com a gente. Por isso que na família você tem pai, mãe e todo mundo junto. Claro. A família. Por isso Jesus disse, então, que os inimigos quase sempre estarão junto com os amigos dentro da família. Por quê? Porque são pessoas que nós fizemos mal para ele no passado. Agora voltamos a resgatar. Se eu digo não quero filhos nenhum ou só quero um, você vai botar um freio na sua evolução. Um você está cuidando, tudo bem, já é um pouco de amor. Mas e os Mas outros? os outros que você tinha que receber, aí tem um monte de reencarnação para vir só para receber um de cada vez. Você vê que... Ou então vem por vias indiretas, não é isso? Por vias indiretas. Às vezes, se você tem um irmão, ele vem a falecer, quem fica com os filhos? Aí agrega a você. Exatamente. E não só aí, né? Mas, por exemplo, quando se adotam filhos, também por amor espontâneo, é um ato de altíssimo valor perante Deus. Perfeito. Nós estamos aí buscando a nossa elevação espiritual. Perfeito. A doutrina espírita explica que todos nós temos que evoluir em ciência e em moral. Só conseguiremos evoluir junto aos nossos irmãos vivendo no meio social. Claro, vivendo no mundo social, vamos insistir muito, e a nossa família também inserida nesse mundo social. Certo. Por isso que nós temos que ensinar, sim, é dever moral nosso, ensinar os nossos filhos a ser homens de bem, a amar a Deus, a amar ao próximo, a não fazer mal ao próximo. Se a família não insiste, se você não tem filhos, se você se separou e vai viver sozinho, você pode pensar que está ganhando muita coisa nessa vida. Está sim, mas está ganhando compromisso para mais tarde. Não é evolução espiritual. Porque você só consegue evoluir estando ligado a outros, se atritando com outros. Certo. Porque é da nossa natureza. Tá certo. Por mais que você ame alguém, você vivendo com o tempo, você vai ter atritos. Superar esses atritos é uma condição necessária para a nossa evolução. Entendi. Por isso, gente, há tantos filhos que pegam os pais e fazem o quê? Depois de idosos. Vai para o asilo. Bota Não é para o assim? asilo. Incomoda, né? A gente vê também, como eu tive a tristeza de assistir uma certa vez, quando havia a cremação de um corpo de uma pessoa muito querida, e uma pessoa disse para mim assim, olha, era um dos filhos, né? Ele disse para mim, poxa, agora o senhor que é advogado, diga para mim uma coisa, vai demorar muito em vender aquele apartamento porque eu estou precisando de dinheiro. Eu disse, olha, por favor, eu não te respondo aqui, eu acho uma indignidade, porque está ali teu pai no caixão. Ele já Por está favor, pensando vai nisso. cremar, depois deixa passar um tempo, pense nisso. Não sei o que aconteceu, nunca mais ele voltou comigo. Seria um cliente? Provavelmente. Não seria, também não faz a menor diferença. Exato. Mas eu não podia fazer aquilo, eu estava realmente chocado com aquela pergunta diante que estava havendo. Então, a orientação social é muito importante. Viver isoladamente, porque você adquiriu uma fortuna muito grande, uma condição maravilhosa para viver, você não está atingindo o objetivo que Jesus deixa de nós. Perfeito. Me lembrei de uma situação. Veja bem, nós estamos... É por isso que, de uma certa forma, veio o casamento para justamente o homem e a mulher estarem juntos para que eles pudessem, logicamente, resgatar erros do passado, mas também proporcionar aos filhos e tudo A mais possibilidade de evoluir. a evolução de todos. De todos. Nossa, o casamento é instituição divina, não tenha dúvida. Que maravilha, né? Entendeu? E quando ela é formalizada, como acontece na Índia de forma extraordinária, que faz festas colossais, pode ser que entre os muito pobres, claro, por circunstância óbvia, não aconteça. Mas, na verdade, na Índia acontecem festas que custam milhões, tá? Porque eles dão muita importância ao casamento. Já aqui no Ocidente, não, nós estamos deixando isso de lado, casa separa. Olha, às vezes, a esposa de quem você separou vai passar a ter crédito em relação a você. Aí, na próxima vida mais à frente, ela vem na condição de ter o filho. E aí você vai quitar o lugar, aí você vai ver, porque você tem filho problema,
né? Nem sem aprofundar mais. Perfeito, perfeitíssimo. Tudo se encaixa, né, não, seu Gama? Eu fico muito impressionado do senhor Allan Kardec, já citei isso aqui, ter colocado as leis morais no capítulo 2º, quando ele fez apenas 3 capítulos, em 1857. Mas em 1860, quando saiu o Livro dos Espíritos em caráter definitivo, ele mudou aquilo para a 3ª parte, mas sem mexer, porque as leis morais são imutáveis, não são obrigações impostas por essa ou aquela religião, não. Isso. É lei do ser humano. Tá certo. É lei de Deus para nós e temos que cumpri-la. Daí tudo que nós estamos falando tem que ser. Não tem saída. Com certeza. Nós não podemos desobedecer jamais ao Criador. Tá certo. O ser humano tem que progredir. É a lei do progresso. No entanto, alguns cientistas se isolaram para fazer grandes descobertas. Como explicar essa realidade? O casal Curie, por exemplo, ele tinha que descobrir a geografia. Era a missão deles. Todos os dois terminaram morrendo daquilo que eles inventaram. Mas já imaginaram a ciência hoje, sem o contributo dele? Nossa, mãe. Já imaginaram Santos Dumont com aquela, digamos, obsessão pelo voo, se ele não fosse um pré-escolhido? Com certeza. Tá? Né? Já imaginaram Einstein, que isolado dizia para a esposa dele, ora, por favor, quando você quiser que venha comida, você traz leite, traz água, traz pão e sanduíche, deixa aqui tudo cobertinho. Quando eu tiver fome, eu abro a porta, tiro, como e fecho, você não toca. Tá? E muitas vezes, então, ele ficava tão obcecado em tentar descobrir a teoria, o resultado das teorias dele, como explicar, que ele ia, às vezes, para a universidade, caminhando, para ter contato com outros cientistas, e alguém parava e cumprimentava ele, parabéns, está o senhor, tudo bem? Ele respondia que tudo bem, tal, e logo que a pessoa, então, passe bem, senhor. Ele dizia, não, para um instantinho só. Aqui. Eu vinha para lá ou para cá? Porque ele já tinha esquecido. Ele estava num pensamento tão forte no que ele estava resolvendo, que por isso ele foi Einstein. Até hoje a maioria das pessoas não compreendem isso, né? Você imagina alguém criando o tempo? Nossa. Como é que você consegue falar? O tempo antes não existia. Você consegue entender isso? Não, então não penetra porque é complicado. É complicado. Tá certo. De acordo com essa lei moral, isto é, necessidade da vida social, o isolamento total do criminoso é injusto e condenável? Ora, a solitária é um absurdo. Quando tive a oportunidade de visitar uma determinada penitenciária, ainda na condição de aluno, eu fiz questão de entrar naquela célula isolada, até do som de fora, em pedras enormes, que até as portas se movimentavam assim. Eu percebi então que realmente aquilo é uma injustiça extraordinária, porque só coloca ali pessoa que sai dali profundamente revoltada. E se a pessoa é condenada ao isolamento, então, esse isolamento é um injusto pra caramba. E cria porque não cria oportunidade da pessoa se arrepender. Exato. Aliás, incentiva mais o ódio dentro daquela pessoa. De uma das pessoas que tinha ficado 15 dias na solitária, eu vi, então, essa pessoa me dizer assim, quando eu sair daqui eu vou fazer pior do que eles me puseram aqui. Que loucura, que loucura. Então nós vamos agora passar para um outro item, que é vida de insulamento, o voto de silêncio, tá certo? Se uma pessoa se isola, faz suas orações, mas não se comunica com terceiros e faz questão de viver sozinho. Mesmo assim, está errado? Completamente. Nós não podemos fazer vida de isolamento para quem quer que seja. Gente, isso é complicado, porque a pessoa, quando é punida pela justiça, fica, ou deveria ficar, isolado. Pelo menos o ideal é ele. Mas ele tem conversa com o outro, troca ideia, estando preso e isolado, sem poder fazer. Agora, evidentemente, deixar todo mundo solto e isolado, isso não seria o ideal. Mas talvez até para praticar um esporte, para não haver o isolamento total. Mas o certo é que ele esteja isolado, sim, um pouco, para que ele possa refletir também.
O isolamento total e absoluto é altamente condenável. Temos que conviver com terceiros. Perfeito. E temos que fazer mais um intervalo, Eu acho que não nós é temos isso? que fazer mais um Voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Enfoque Espírita e vamos pedir ao Vec Meira para adiantar. Vamos lá. Existem pessoas que entram para determinadas instituições, nelas vivendo como recluso, e não faz mal a ninguém. Por que está errado? Porque não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. Não faz o bem. É o Perfeito. supremo egoísmo que você pode ter. Isto. Entendeu? É você cuidar, não te falta nada, tem comida, tem tudo, a pessoa vem e deixa ali, mas você não tem um meio social para você conviver. E nós sabemos que vivendo em sociedade, muitas vezes nós somos injustos, ou sofremos injustiça, ou nós premiamos alguém prejudicando a outro, ou prejudicamos conscientemente alguém, ou alguém conscientemente nos prejudica. Isso impede a nossa evolução. Por isso que, se atentarmos bem para a vida de Francisco Cândido Xavier, ele não tinha nada, no sentido de ser, portanto, tudo era de Emmanuel. Quando ele falava, era o guio dele que estava explicando. Ele subia aquele morro, distribuindo. O Chico nunca recebeu nada de ninguém. Se querem ter um livro extraordinário para ler a respeito do Chico, comprem. Chama-se Encontro Marcado. Não sei se você tem, se não tiver, eu vou te dar de presente. Devo ter sim, com certeza, depois eu confirmo. Então, nós temos que ser útil às pessoas, porque também nós estaríamos agradando, fazendo o bem às pessoas, ao nosso Pai Eterno? Não, claro, nós estamos fazendo aquela pessoa evoluir, né? Para que Deus nos criou? Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Meu Deus, vivendo isolado, como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos conseguir fazer essas pessoas evoluírem? A prova a gente pode ver que os povos que ainda vivem totalmente isolados não progridem. A sociedade, a lei de sociedade é fundamental. Precisamos dela. Sem ela nós não conseguimos evoluir. Porque nós não temos o nosso próximo para fazer amor. Claro. Homenagear a Deus, rezar é muito bom. Só rezar não resolve. Tem que ter Por ação. incrível que pareça. Tanta gente, vamos rezar. Sim. Mas você está fazendo alguma coisa pelo próximo? Só rezar é pouco. Tem que ter Mantém ação. você estagiado. Não te vai regredir, mas você fica no mesmo estágio. Exato, perfeito. Então, uma pessoa comete um erro e se retrai vivendo isoladamente, mas não faz mal a ninguém. Estará ele errado? Está fazendo mal a si mesmo. Claro. É essencialmente egoísta. Egoísmo, Entendeu? duplo Ele não egoísmo. faz mal a ninguém, né? mas faz a si próprio. Tá? Eu tenho uma fortuna colossal, isso aconteceu com um cidadão americano, vivia num isolamento total, então ele controlava as bolsas de valor do mundo inteiro, que ele tinha aplicações. Isso é conhecido.
tinha aplicações em quase todas as grandes bolsas de valores do mundo. Um dia morreu. Ele deve ter descoberto que ele tinha tanta oportunidade de fazer o bem e progredir, e ele chegou no mesmo estado. Agora vai reencarnar, provavelmente, Deus sabe, numa situação que ele vai precisar, mas também ninguém vai ajudar. Porque é normal isso. Negar mesmo a ele qualquer ajuda. Qualquer ajuda, exatamente. Então, ele... ir ao encontro deles é muito importante. E observemos nisso o seguinte: existem nos Estados Unidos grandes universidades, grandes institutos que eles criam e colocam o dinheiro deles lá para manter, é verdade, também estão recebendo das indústrias que eles têm, mas pelo menos estão fazendo a caridade. Certo. Enquanto que nós não temos a mesma quantidade de grandes instituições criadas por particulares, mantidas por particulares que fazem o país crescer. Mas é uma questão de evolução. Chegaremos lá um dia. Com certeza que sim. Então, a caridade de ajudar a terceiros que vivem isolados com roupas, alimentos, remédios e visitas periódicas tem maior valor do que só ir aos templos religiosos? Inegavelmente. E você, meu irmão, você sabe disso. Eu vou falar aqui porque eu conheço esse irmão há muitos anos, ele dando assistência a pessoas que vivem com grande dificuldade, a um cidadão que também vive numa situação de penúria total, isso há muitos anos, isolado. Ele se isolou porque não se consegue falar, porque o que ele fala a gente não consegue retirar. Consegue, infelizmente. Então, esta é a verdadeira caridade. Porque fora disso, nós estamos apenas mantendo pessoas ociosas. Esse é um detalhe importante na hora que a gente faz a caridade. Se você mantém a pessoa no mesmo estágio e não deixa ele evoluir, você é corresponsável. Então, a nossa evolução vem de acordo com a certeza que nós temos, que estamos fazendo o bem, mas o bem que permite aquela pessoa crescer. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, o pai que também se afasta dos filhos e deixa os filhos se virarem, mas não orienta, se o filho não quer receber orientação, o problema é do filho. Mas conviver em família é fundamental. Fundamental, perfeito. O amor filial, o amor de mãe e o amor de pai não tem comparação. Com certeza que sim, está certo. A página que lemos hoje, na abertura do programa, discorre sobre a compaixão em família. Podemos comentar, seu Gama? Podemos comentar. Isso. A página que nós lemos hoje. Compaixão então, em família, não é isto? Então, vamos voltar àquele caso que o senhor contou nesse momento. Para nós chegarmos até a essa pessoa que o senhor conhece, nós não entendemos absolutamente nada que ele diz, não é isto? Muito bem. Mas nós conseguimos uma coisa chamada a confiança dele para conosco. Isso é uma coisa que me toca muito, sabe? Essa confiança que nós não impusemos, mas veio graciosamente dele para conosco. Porque quando nós chegamos perto dele, o senhor sabe que ele nada fala, ou que fala é desconexo totalmente. E que se você denunciar a situação que ele vive isolado, ele não quer. Ele não vai querer. E se quiser, vão dar um jeito de eliminá-lo como louco. Né? Exatamente. Então, o pessoal das imediações ajuda também na manutenção dele. E eu sei que o nobre amigo aí também leva alimentos para ele, etc. E isso me faz muito feliz, porque eu te quero muito bem. E acontece que é a única forma possível. Se a gente for questionar por que é que a gente vai ajudar alguém, nós já não estamos sendo caridosos. Sim, entendeu? Exatamente. Porque aí se você conhece, vai dizer, então ele fez isso ou deixou de fazer. Não estamos vendo tá ali, essas coisas. Por isso é que ele perdeu a cabeça, foi surra, foi, digamos assim, tentações que fizeram para ele com que ele caiu do erro e agora ele está fugindo de alguma coisa. Ele perdeu a memória, ele não tem capacidade de analisar nada. Né? Exatamente. No entanto, demonstra que ele teve uma cultura bem avançada. Bem avançada, Né? com certeza. Aliás, extraordinariamente avançada. Mas perdeu-se no tempo. Então, essa é a essência da caridade.
Você ir ao encontro de alguém que realmente precisa, que não tem luz, não tem água, né? Exatamente. Não tem circunstância nenhuma, mas que, no entanto, está sendo mantido pelos vizinhos, Isso. vizinhos distantes, mas estão mantendo por amigos. E esta é a essência da caridade, ir ao encontro dos próximos. Esse livro que eu te indiquei, falei que daria ele para você, tem uma coisa ali maravilhosa, as descrições que aconteciam quando o Chico visitava as favelas de Uberaba. Uma situação, para mim, foi muito interessante. E vou repetir aqui, porque acho que já contei isso aqui uma vez. É que está contado nos livros, o Chico ele recebia muita coisa, então ele não ficava com coisa nenhuma. Ele transformava aquilo indo para as favelas de Uberaba. E numa dessas favelas, ele encontrou, então, uma criatura e que disse assim: Chico, existe alguma explicação para mim? Ele disse: pois não, que explicação que você quer? Fale, minha irmã. Era uma senhora. Disse: olha, meu filho nasceu cego, meio surdo e meio mudo. Alguma coisa ele entende. Mas já nasceu sem os braços, em virtude da talidomida, um remédio. Um remédio. E ele nasceu sem os braços. Pois bem, agora os médicos disseram que tem que cortar as pernas dele. Espera aí, Chico, existe explicação para mim no Espiritismo? O Chico falou: não sei, mas eu estou pedindo a Emmanuel, e Emmanuel vai verificar daqui a pouco. Com toda certeza ele vai trazer para nós a explicação. E aí, passou-se um tempo, o Chico continuou distribuindo aquela coisa. Passado um tempo, então o Chico disse: ó, Emmanuel está me dizendo aqui coisas que vocês têm que saber para você entender. Essa mãe tem que compreender que o filho que ela tem suicidou-se nas 10 últimas encarnações. Nós falamos aqui quando falamos de suicídio, isso, agora eu me lembro. Exatamente. E então, em virtude disso, ele pediu, pelo amor de Deus, que se ele quisesse andar e passear sozinho, que não deixasse, porque ele queria pular de algum lugar, porque as pernas ele tinha, e pular de algum lugar e se matar, seria mais um suicídio. Não, as pernas dele devem ser cortadas assim e esperar que a lei de Deus se cumpra. Então era aquele espírito profundamente endividado que aquela senhora percebeu. Isso por quê? Nós podemos até falar um pouco sobre o suicídio, porque o suicídio é uma coisa tenebrosa, né? Você está no meio social e vai se suicidar, você não sabe o que vai acontecer com você. O resgate é tenebroso, terrível, em todas as circunstâncias. No entanto, tem muita gente que no meio do desespero faz isso. Agora, a colheita vai demorar 100, 200 anos, às vezes mais, para resgatar um único caso de suicídio. Né? Em que a gente está... Por que o suicídio é esse problema tão sério? Porque quando eu faço mal a alguém, supostamente eu faço mal ao Vec Miller, eu tenho uma pessoa a quem eu fiz o mal. Agora, quando eu me suicido, eu estou revoltado contra quem? Quem me deu a vida, papai e mamãe? Não. Um forneceu o espermatozoide, o outro forneceu o óvulo. Tudo cerrado. E às vezes nem queria o filho. Exato. Entendeu? Às vezes até a avó. Mas aí o filho nasceu, cresceu, e agora vamos deixar de que maneira que ele não compreenda que se ele se suicidar, o compromisso é gravíssimo, em parte do pai e da mamãe, porque de alguma forma não deram para ele orientação, mas se deram, a culpa maior é dele, maior e quase total é dele, porque então ele vai se suicidar e aí a situação é extremamente mais grave. Então, um suicídio, dentro daquilo que sabemos hoje da orientação de Emmanuel, pode levar um espírito a se atrasar por 200, 300 anos. Nossa, mas... Tá o problema que tem. Pelo menos aí 2 ou 3 reencarnações. Porque vai escolher uma encarnação e aquela que ele vem já vem defeituoso, e aí vai atrasar também, porque pode ser que a pessoa que quer ficar com ele não queira ficar.
e possa ter sido abortado, e aí vai para frente. Entendeu? Aí nós vemos de novo uma misericórdia divina. Você só... há a possibilidade do resgate quando você já está preparado para suportar o resgate. Daí, seu Gama? Exato. Por exemplo, eu cometi suicídio nessa reencarnação, na seguinte já vem? Não. Eu ainda estou ainda com todas as mazelas do meu ato. Às vezes vai 2, 3 reencarnações à frente. Comprometida. Todas elas virão comprometidas. Mas somente uma para... Daquilo que... Deus nunca dá um resgate maior do que nós podemos suportar. Quando Ele dá, é porque nós devemos suportar. Pois é. Só que o nosso tempo concluiu. Terminou, né, seu Gama? Que pena. Que os nossos irmãos compreendam a importância extraordinária de viver em família. Tá? Perfeito. Eu, de certa forma, com todos os problemas que eu posso ter sido na vida, hoje eu digo, tenho, até às vezes me confundo, eu tenho 62 anos de casado e 66 anos com a mesma mulher. Não é fácil. Né? Por que não é fácil? Porque os problemas de família, os atritos surgem assim mesmo. Existem, tá? Com certeza. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo, reprises aos sábados, às 15 horas, e às terças-feiras, às 19 horas. E o pessoal de Paraíba do Sul e Três Rios, vocês podem acessar o canal número 3, TV Cidade de Três Rios. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Falamos hoje de vida social. E como eu disse a vocês, já mais de uma vez, quem me segue, ou pelo menos viu o programa algumas vezes, muitas vezes falei isso aqui. O Chico tinha uma frase maravilhosa que ele dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.